hoje gravada, certo? É uma aula de revisão, vocês já viram esse assunto. E vamos falar sobre a Era Napoleônica e Revolução Industrial. Agora sim! Quero palmas, por favor, que eu acertei. Isso tudinho é porque eu estava dando aula sobre Revolução Francesa, achando que estava abalando, mas era conteúdo errado. Mas ela já consertei tudo, bora lá. A senhora está na matéria certa? Oi? A senhora está na matéria certa? Estou. Então, Estou. Relevem a minha bipolaridade. Quem estuda comigo sabe que tem esses lapsos mesmo, né? Normal. Mas normal não, a gente só se acostumou. Tá ao vivo, quer dizer, tá ao vivo não, tá gravando. Vocês gostam? Salve! Vocês gostam mesmo de, né? Tudo bem, bora lá. Mas foi bom eu ter começado falando da Revolução Francesa, porque para entender a Era Napoleônica, a gente vai precisar da Revolução Francesa. Então, lembram daquela classe privilegiada lá da época da Revolução Francesa, sim ou não? Não. Eu acabei de falar. Foi assim. Eram 3 estados. Como era classificado os estados? Clero, Nobreza e burguesia e população. E, né? Os camponeses, os trabalhadores. Então, no processo de Revolução Francesa, o que aconteceu? Em 1789, esses privilégios, né? Eles foram quebrados. Ou seja, a classe, né, que recebia as regalias perderam tudo isso. Graças também aos princípios iluministas. Então, dentro da Revolução Francesa foi defendido um legado, que foi liberdade, igualdade e fraternidade. Esse foi o lema do processo revolucionário francês, certo? Sendo que, na verdade, né, depois de 10 anos, após a Revolução Francesa, a França se encontrava num processo de crise econômica novamente. Então, o que aconteceu? Essa crise fazia com que a população empobrecida tivesse dificuldades no processo de aceleração econômica do Estado. Então, para agravar ainda mais, o que aconteceu? Os grupos políticos, eles lutaram pelo poder e lançaram um golpe. Aqueles grupos políticos deram ali um golpe. E aí, a partir desse momento, foi criado o chamado diretório. O assunto que estamos estudando Era Napoleônica. Então, esse órgão, né, esse diretório aqui que eu falei, ele era responsável e era controlado pela classe burguesa, conservadora. Então, eles não tinham ali, eles queriam adotar ali medidas que pudessem contornar a situação econômica da França. E a oposição desse grupo eram os chamados jacobinos e realistas, ou monarquistas, né? E esses grupos ameaçavam, né, tomar o poder. Então, nesse cenário de crise, enfim, de tudo isso, né, quando a crise atinge o seu auge, lá por volta de 1789, o que acontece ali? Napoleão, então, encontrava-se no Egito, mas já sabendo de todo o burburinho que estava acontecendo, né, na França, e as divergências políticas e tudo mais. Então, essas divergências, eles meio que anunciavam ali uma guerra. E Napoleão estava no Egito, como eu falei, e ele precisou retornar à França, justamente por conta desses conflitos que estavam acontecendo. Então, quando ele chega na França, território francês, a população o recebeu ali como um líder, né, com várias manifestações na rua e tal. E ele foi ali aplaudido, né,
porque era como se ele fosse meio que o salvador ia resolver toda a situação. Sendo que, quando foi 9 de novembro de 1789, foi feito ali o 18º Brumário. Que danado é isso, professor? Né? Esse momento ficou conhecido como, na data do calendário revolucionário, como o dia em que Napoleão Bonaparte dá um golpe e se auto-intitula governador, imperador, certo? Então ele faz um golpe de Estado e nesse momento ele consegue colocar a coroa de rei em sua cabeça. Aí tem o seguinte, a primeira medida que ele tomou começou ali a dissolver o diretório, que foi aquele primeiro processo lá, que eu falei para vocês, que foi feito, né, pela burguesia conservadora. E aí, Bonaparte, quando ele chega no poder, ele faz o quê? Ele dissolve, né, o diretório e suas assembleias, e aí cria um outro órgão chamado consulado. Era um departamento que tinha como os gerenciadores os cônsules, mas que o cônsul com maior autonomia era o próprio Bonaparte, certo? Aí, para a gente não se estender muito, né, então o que vai acontecer? Na página 405, vocês vão ver mais ou menos como funcionava esse consulado e também algo importante que foi feito também no período do governo de Bonaparte, que foi o Código Civil Napoleônico. Então, dentro da legislação, foi modificado também as leis. E esse Código Napoleônico, ele tinha ali, incluso nele, o direito civil, penal e processual, né? Então, a base desse código era garantir a igualdade do povo francês. Então, também a gente tem essa modificação no momento que Bonaparte assume. Então, é importante que vocês leiam essa página aqui. Certo? Continuando, né? Na página seguinte, a gente vai falar da formação mesmo do Império Napoleônico. Napoleão foi um cara estrategista. Ele conseguiu ali dominar muitos territórios e amedrontar mais uns outros. Inclusive Portugal, certo? A princípio, Bonaparte vai tentar fazer uma amistosidade com os países europeus. Que tem assim, ó, ao assumir o poder, na outra página, tá? Ao assumir o poder, Napoleão Bonaparte procurou estabilizar o seu governo investindo nas relações públicas. Então, ele propôs às potências europeias acordos, como, por exemplo, a Paz de Amiens, que era um acordo feito entre a França e a Inglaterra. A finalidade disso era que acabasse aquele impasse, aquele desconforto que existia entre os dois países desde lá atrás, no processo de revolução norte-americana, nas 13 colônias. Eles não eram inimigos. França não ajudou no processo de revolução de independência dos Estados Unidos, então eles já tinham ali uma inimizade naquele tempo. Então, ele tentou ali estabilizar, meio que melhorar essa relação. Sendo que o que aconteceu? A intenção desses acordos era estabilizar, né, fazer com que os dois tivessem ali uma amizade. Sendo que, em 1803, a Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia formaram uma coligação, né? Uma associação, vamos dizer assim. O nome é coligação, mas eles se associaram. E a preocupação desses estados e a construção dos militares políticos e econômicos do governo francês, que estavam na mão de Napoleão, né, fazia com que a Europa tivesse ali a ocupação de vários territórios. Se
Sendo que a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, via essas anexões, essas conexões ameaçadas por Napoleão. Ou seja, essa coligação que foi feita, né, estava sendo na mente desse grupo, né, que eu falei para vocês, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, estava ameaçada pelo Império de Napoleão. Então foi aí que começou uma guerra contra a Inglaterra, porque a Inglaterra achava que os mercadores e consumidores franceses, né, podiam afetar a economia desses outros países. No caso, mais especificamente inglês, porque o cabeça de sair é a Inglaterra. Tudo bem, aí teve a guerra entre Inglaterra e França. Aí Napoleão diz assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse negócio de amizade. Eu vou criar ali um bloqueio continental que vai impedir qualquer tipo de comercialização. Os países que estiverem comigo vão impedir que faça qualquer tipo de comercialização com a Inglaterra. Então vejam aí na 407, tem assim, ó. Em 1806, né, convencido que era necessário barrar o poder inglês para que a França tivesse sucesso em expandir seus domínios por toda a Europa, Napoleão decretou o bloqueio continental. O bloqueio continental. De acordo com esse bloqueio, isso é para marcar, isso aí vai cair em prova. De acordo com esse bloqueio, nenhum Estado da Europa continental poderia manter relações econômicas com a Inglaterra, sob a ameaça de que, caso descumprisse tal medida, teria seus territórios ocupados pela França. Simples assim, certo? Alguém tem alguma dúvida daí? Então, diante disso, gera novamente um novo desconforto entre França e Inglaterra, certo? Vamos adiante. Diante de tudo isso, a Inglaterra, né, sabendo, né, que a França estava expandindo os seus territórios, e Napoleão era uma ameaça para muitos outros países, inclusive a vinda de Dom João para o Brasil, por exemplo, era um medo que Napoleão invadisse Portugal. Dom João veio para cá para o Brasil, não foi porque ele queria passar umas férias aqui. Ele tinha medo que Napoleão tomasse as terras portuguesas. Mas enfim, vamos agora caminhar aqui para o fim do Império Napoleônico. E aqui tem algumas curiosidades, certo? Então, todo mundo sabe do bloqueio continental, correto? Sendo que sabe o que aconteceu? Um dos países decidiu quebrar esse bloqueio continental. Um chute, quem vocês acham que rompeu esse bloqueio? Foi a Rússia? Foi a Prússia? Quem será que foi? Então, em 1811, a Rússia rompeu com o bloqueio continental. Então, como consequência, qual era a consequência para que ele rompesse o bloqueio? O que é que a França ia fazer? Quem lembra? Eu acabei de explicar. Gente, presta atenção. No bloqueio continental, todos os países que decidissem desobedecer, a regra era: França invadiria o seu território. Se a Rússia ela quebra com o bloqueio continental, o que foi que aconteceu aí? França invade Rússia. Prestem atenção. A prova é semana que vem. E vocês não estão se ajudando. Então, França cumpre aquilo que diz e vai invadir Rússia.
seu território, acreditando que não haveria resistência considerável por parte dos russos. Só que tem um detalhe, veja o que foi que os russos fizeram. Entretanto, para combater o exército francês que avançava território adentro, os russos utilizaram uma tática bélica conhecida como terra arrasada. Uma estratégia, certo? Que funciona da seguinte maneira: consiste em recuar, e no que vai recuando, ou seja, vocês são os meus inimigos, vocês vão me invadir. Eu sou Rússia, vocês são o exército napoleônico. Então o que eu faço? Na medida que vocês vão avançando no território, eu vou fazendo o quê? Vou destruindo toda a agricultura, toda a vegetação, queimando tudo que vier pela frente e deixando impossibilitados de enxergarem e também dificultando o acesso à água. Então, eles não guerrearam diretamente, eles usaram essa tática. Aí tem assim, consiste em recuar, destruindo a agricultura em pastos, queimando casas e contaminando a água dos locais por onde eles passavam, dificultando assim o abastecimento do exército adversário. Certo? E nesse contexto todo, nesse resultado, o resultado da estratégia, sem água, sem animais, o exército napoleônico ficou o quê? Destruído, arrasado. Porque a tática era destruir a vegetação, casas, contaminar a água, e na medida que o seu inimigo ia avançando, o que acontecia? Não tinha como alimentar-se, não tinha como dar água aos animais, cavalos, que os cavalos participavam desse processo. E aí, eles foram derrotados. Então, cerca de 6.000 soldados que foram à guerra, mais de 500.000 morreram. Então, o resultado da estratégia mal elaborada da guerra contra a Rússia marcou permanentemente o fim do Império Napoleônico. E vai comentar a frase, minha gente? Napoleônico. Né? Então, o exército caminha para o fim. Sendo que, depois você vai retornar, vai ver de novo a história de Napoleão, num governo chamado Governo de 100 Dias, né? Onde ele retira ali um governante, que era chamado Luís XVIII, que era irmão do rei anterior, Luís XVI, e ele destrona o rei e passa a governar por 100 dias. Isso aí dá para vocês também fazendo a leitura rápida, deu página 410. Aqui a gente vai ter o Congresso de Viena, né? E depois de tudo isso, né, o que acontece? O objetivo desse congresso era garantir que a Europa retomasse as configurações políticas originais, certo? Tanto no processo econômico também, nas políticas e nas práticas econômicas. Ou seja, retornar ao governo absolutista. Alguma dúvida até aqui? Pronto. Dá uma pausa aí. Gente, nesse mesmo vídeo, nessa mesma aula, a gente vai ver agora o processo de revolução industrial, certo? Esses assuntos que eu estou explicando são os assuntos que vão cair na prova de vocês. E é importantíssimo que vocês respondam todas as atividades e prestem atenção na aula, certo? Não perca nada, tá bom? Vamos lá. O processo de revolução industrial aconteceu no século XVIII. Mais especificamente na Inglaterra. Então, a Inglaterra foi o país pioneiro no processo de revolução industrial. Agora, você pode perguntar para mim, mas professora, poderia ser qualquer país europeu? Poderia. Mas por que Inglaterra? O que será que fez com que a Inglaterra tivesse diferencial?
Inglaterra possuía, gente, uma grande quantidade de colônias. E isso fazia com que ela tivesse um poder aquisitivo econômico muito bom. Quando aconteceu o processo de Revolução Industrial, a gente ainda não tinha ali o chamado a Revolução das 13 Colônias inglesas, que foram o quê? Que era quem? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra e fornecia matéria-prima para ser usada na produção industrial. Então, todo o financeiro, todo o faturamento que a Inglaterra tinha por obter vários territórios, fez com que ela tivesse um poder aquisitivo maior do que os outros países europeus. Então, o que acontece? A Inglaterra investiu pesado, né, nas conquistas ultramarinas. Então, os principais resultados desse investimento foi a conquista de vários territórios coloniais e formação de uma rede de comércio que invadiu ali várias regiões do nosso planeta. Você tem ideia? Então, para isso, tudo isso foi moleza a Inglaterra conseguir dar esse pontapé inicial na Revolução Industrial. Então, a princípio, as primeiras fábricas, né, as primeiras indústrias, elas eram chamadas, porque tem a primeira fase, certo, da Revolução e tem a segunda fase da Revolução. Esse momento aqui, século XVIII, tendo a Inglaterra como carro-chefe, foi classificada como primeira Revolução Industrial. E essa primeira Revolução Industrial tinha uma característica específica. Por quê? As máquinas daquela época eram máquinas movidas a vapor. Quem lembra desse assunto? Se estava no rodízio, assistiu o vídeo. Quem não estava no rodízio, a gente teve a explicação aqui. Então, as máquinas eram movidas a vapor. Então, tinha um caldeirão gigante, onde colocavam ali carvão, e esse carvão fazia com que as máquinas elas se movimentassem. Sendo que aconteceu vários processos benéficos e maléficos nesse meio tempo, certo? Por quê? As pessoas, antes do processo revolucionário, trabalhavam com um sistema chamado manufatura. Quem pode me explicar? Quem pode me explicar como se chama o processo de manufatura? Produtos feitos do quê? Por ovo, né? Não, manufatura, está confundido com mercantilismo. Sim. Manufatura é quando o produto ele é feito artesanalmente ou feito à mão, certo? Antes da Revolução, os produtos eram feitos à mão, de forma manual. Então, as roupas, sapatos, tudo isso era confeccionado dessa maneira. Mas, quando começou o processo revolucionário, as máquinas tiraram esse processo de circulação. Então, a maquinofatura, ou seja, a utilização das máquinas, passaram a vigorar. E aí eu pergunto a vocês, qual dos dois produtos tinha uma produção mais acelerada? A manufatura ou a maquinofatura? A maquinofatura. Então, um produto que poderia levar aqui meses, aqui não ia levar todo esse tempo. Mas vamos imaginar, como é que esse grupo constituiu essas indústrias? Então, as fábricas, as construções, ou seja, o processo de manufatura era feito nas casas das pessoas, dos artesãos. E um grupo de artesãos, quando começou a ganhar dinheiro, investiu tudo que tinha no processo de maquinofatura. Mas ainda existiam pessoas que estavam nesse mesmo sistema aqui ainda. E acabou perdendo para a maquinofatura. Ou seja, as pessoas que trabalhavam com a manufatura não tinham mais tanto sucesso assim. Porque a produção da maquinofatura era muito mais acelerada. Sendo que é o seguinte, as
mas nem todo mundo podia trabalhar nas fábricas. Por que será? Por que nem todo mundo trabalhava nas fábricas? Ninguém? Nesse período do aumento de desemprego, o que é que isso lembra para vocês? As máquinas substituíram quem? As pessoas Houve uma quebraram. substituição. Quebraram. Ainda não, lá no final eles não quebraram. Houve uma substituição. Não era mais necessária a quantidade de homens para trabalhar. Aquela quantidade de homens para trabalhar. Porque a máquina ela já fazia muita coisa sem precisar de uma demanda tão grande de pessoas. Certo? Então não houve uma onda de desemprego. A produção acelerou? Acelerou. Mas o desemprego também aumentou. Certo? Dúvidas? Não. Então, o que aconteceu também? Houve um processo de êxodo muito grande. Um êxodo rural, ou seja, as pessoas que estavam nos campos passaram a morar nas cidades, ou seja, houve um abandono do campo muito grande. Então, nessa questão, houve uma modernização do campo. Então, a Inglaterra, do século XVI, a maior parte vivia no campo, em terras comuns. Entretanto, leis criadas ao longo desse mesmo século são chamadas leis de cercamentos, mudaram a organização. Então, segundo essas leis, as terras eram cedidas a particulares pelo reino inglês e expulsando delas a população camponesa, certo? Então, o que acontecia aqui? Quando é assim, segundo as leis, as terras eram cedidas a particulares, a proprietários, porque nas terras de antigamente não tinham escrituras. Então, aquele camponês que vivia naquela terra, ele não tinha como comprovar que a terra era dele, mesmo ele morando ali anos. Então, os nobres, o rei inglês, ele passa a criar esse decreto onde as leis, as terras passariam agora a ser de proprietários particulares. O nome desse processo ficou chamado de cercamento, certo? Então, a prática dos cercamentos, aliada ao investimento da burguesia nas terras cercadas, resultou na modernização da agricultura inglesa e propriedades desse tipo se espalharam por toda a Inglaterra, certo? E também o uso do carvão mineral passou aqui a atuar, que era, na verdade, a principal matéria-prima nesse período da Revolução Industrial. Aqui, nessa página aqui, vai ter a explicação do processo de manufatura, a explicação a seguir no processo de maquinofatura, produção artesanal. Isso aqui a gente não precisa se apegar. Dentro do processo revolucionário, dentro das fábricas, todos trabalhavam, inclusive mulheres e crianças. Por quê? Ah, tá, beleza. Então, o que acontecia? As crianças também trabalhavam e tinham um papel importantíssimo dentro das fábricas. Por quê? Se por acaso alguma peça ela viesse a se quebrar, às vezes um braço ou a mão de um adulto não encaixava. Então usava a mão de uma criança que tinha dedos menores, mais finos e conseguia resolver o problema. Resultado disso foi um momento de horror. Por quê? Muitas crianças eram amputadas, perderam seus membros de braço, mão. E fora que muitos caíam nas caldeiras, que é onde ficava o carvão que movimentava, que gerava um vapor para movimentar as máquinas. Certo? Tinham mães, historiadores afirmam que tinham mães que até mentiam a idade dos seus filhos para não mandarem para as fábricas trabalhar. Porque sabia que
pessoas eram carga horária de 15 horas de trabalho. Então você tinha hora para chegar, mas você não tinha hora para sair. E uma das reivindicações mais na frente é justamente sobre o excesso de trabalho. Então lá na frente a gente vai ver a revolta quando, Bia, acontece a quebra das máquinas, né? E a revolta do proletariado, que eram os trabalhadores. Então onde é que vocês vão ver isso? Aqui vai falar, nessa página 428, vai falar da primeira organização do movimento sindicalista. Sendo que o sindicato ainda não é esse sindicato que a gente conhece. Porque vocês sabem o que é um sindicato? Vocês sabem como funciona o sindicato? Ou pelo menos sabem o que é um sindicato? Quem sabe o que é um sindicato? Eu vejo isso muito naturalizado, mas para saber o que é. Pronto, o sindicato funciona da seguinte maneira. Cada categoria, cada profissão possui seu próprio sindicato. Exemplo, eu sou professora, eu faço parte de uma categoria. Então existe um sindicato dos professores que vão defender causas a favor da minha categoria. Dos médicos, dos advogados, certo? Ou seja, dos operários, da construção civil, ou seja, toda a categoria possui um sindicato. Sendo que nesse período aqui, não era muito claro, e também não existia um sindicato tão organizado. Então eles começaram a fazer as reivindicações, mas não tinha nada no papel, nada que comprovasse a defesa desses trabalhadores. O que acontece? A princípio, foi criado aqui o primeiro movimento sindicalista, que foram as primeiras legislações a favor desses operários. Então, após o início da Revolução Industrial, foi criado ali um movimento contrário à mecanização do trabalho, que foi chamado de ludismo, que recebeu esse nome por conta do seu organizador, que era um cara chamado Nery Ludd. Então, ele teria sido o primeiro inglês a quebrar as máquinas de seu patrão em resposta à sua insatisfação pela rotina de trabalho. Sendo que esse movimento ludista, ele foi, assim, o primeiro, né? Mas não foi tão organizado. Então, depois a gente vai ter um outro movimento que chama cartismo, certo? Até a gente chegar no sindicato que conhecemos hoje. Então, quais as reivindicações dos operários? Diminuição da carga horária de trabalho, porque eles trabalhavam horas a fio, 13º, férias e salário mínimo. Então, essas são as exigências dos trabalhadores.